Meus queridos! Estamos aqui de novo para mais uma videoaula falando da anatomia aplicada. Vamos utilizar aqui um pouco de imagem clínica para ensinar anatomia para ensinar a imagem clínica. Hoje vamos falar sobre cavalo, mas um assunto que interessa não só para quem gosta de grandes, mas para todo mundo, porque quando se trata de emergência, todo mundo tem que saber, e também eu aposto que você vai cair na prova da maioria de vocês. Então é o seguinte, cólica em equinos. Acho que todo mundo já sabe que cólica é a maior causa de emergência em equinos, então quando for atender e tudo mais. Principal causa é a síndrome cólica, é qualquer dor de origem abdominal, enfim, dá para fazer um curso inteiro falando só disso, e aqui a gente vai falar de uma delas, uma das causas comuns de cólica, e usar ela para explicar a anatomia para explicar a ocorrência da doença. Então isso vai fazendo o link aí entre as disciplinas. Já a professora Thalissa mostrará como se identificar isso no ultrassom abdominal do cavalo. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, antes de tudo, revisando um pouco da anatomia do sistema digestório do cavalo. Todo mundo sabe que o cavalo é um herbívoro monogástrico, tem intestino tem muito intestino, pode chegar a ter quase 30 metros de intestino dentro do cavalo. Por isso que eu brinco que cavalo é um intestino com perninhas. É o intestino que anda mancando, mas enfim, é isso. E aí só para relembrar, a gente vai falar agora de uma afecção do intestino grosso, mas relembrando o total, normalmente isso aqui é intestino normal, como tem nos carnívoros, ser humano e tal, tá lá do estômago, sai pro duodeno, aí jejum, íleo. Depois do íleo vem o seco, cólon, reto, e aí tchau. O cólon normalmente é dividido em ascendente, transverso e descendente. Essa nomenclatura vem de ser humano, que ele é mais para baixo, né? Mas só para vocês conseguirem ver ali. O cólon, ele faz mais ou menos isso, é cólon ascendente, transverso e descendente. Então ele sobe, atravessa e desce. Cólon ascendente, transverso e descendente. É assim. No cavalo, o cólon ascendente, ele mudou sua trajetória e passou a ser chamado de cólon maior. E é maior porque é maior mesmo. Nos ruminantes e nos suínos, esse cólon ascendente passou a ser chamado de cólon espiral, mas no cavalo, cólon maior. Ele saiu para dar umas voltinhas, depois ele chega no transverso de novo. Então o que nos carnívoros é só uma retinha, no cavalo é tudo isso aí que vocês estão vendo. Este é o cólon maior. E ele ocupa boa parte do abdômen do cavalo, vai desde o lado direito até o lado esquerdo, e é nele também que ocorrem bastante afecções, é ali que muitas vezes está a origem da cólica no cavalito. Cólon maior, relembrando, ele é dividido em vários segmentos, então vamos por partes. O cólon, saindo do seco, lembra que o seco ele fica na região dorsal do lado direito, a base dele está na região dorsal do lado direito, próximo ao flanco ou à fossa paralombar direita, enfim, está ali em cima do lado direito. E aí do seco vai começar o cólon maior. Primeiro rapidão, depois eu passo por partes, devagarito. Então, do seco, está ali no lado direito, ele vai passar o conteúdo para o cólon ventral direito. Cólon ventral direito vai indo cranialmente e aí ele chega lá próximo ao externo, onde ele faz a flexura external. Flexura porque é curva e external porque está próximo ao externo. Então vem vindo cólon ventral direito, flexura external, e agora ele passa para o lado esquerdo, cólon ventral esquerdo. O cólon ventral esquerdo ele vai se direcionando caudalmente, ele vai indo lá para trás até chegar perto da pelve, já lá no quadril do bicho, lá perto da pelve. Quando ele chega próximo à pelve, ele faz outra curvinha, uma flexura em sentido dorsal, então agora vai virar para cima. Essa flexura próximo à pelve é chamada de flexura pélvica. Fácil, né? Próximo à pelve, flexura pélvica. Depois da flexura pélvica, aquele cólon que era ventral passa a ser dorsal.
Então ele veio por baixo, agora ele vai voltar por cima. Então o que era cólon ventral esquerdo, após a flexura pélvica, vira o cólon dorsal esquerdo. O cólon dorsal esquerdo vai se direcionando cranialmente até chegar próximo ao diafragma. Lá no diafragma, já quase no tórax, lá no diafragma, ele vai fazer outra curvinha, encostada ali no diafragma. Essa curvinha é a flexura diafragmática. Encostada no diafragma, flexura diafragmática. Depois dela, o cólon que estava do lado esquerdo passa para o lado direito. Então ele vinha vindo pela esquerda, fez a curva, agora está do lado direito, ainda por cima. Cólon dorsal direito. Aí o cólon dorsal direito vai se direcionando caudalmente, vai indo lá para trás, até chegar no cólon transverso. Depois do cólon transverso, passa para o cólon menor, e aí é o reto, e aí é tchau. Então basicamente esse é o trajeto. Esse é o posicionamento do cólon dentro do abdômen ali do cavalo. Cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito, cólon transverso, cólon menor, reto e tchau. Tem um macetezinho, uns dedos, que eu aprendi quando eu fiz semiologia com a minha excelentíssima professora Marilene Machado Silva, que esse macetezinho ajuda muito a lembrar o cólon. Eu passo para os alunos na anatomia, que é mais ou menos você faz isso aqui com seus dedinhos, ó, faz esse formatinho aqui, ó, porque isso aqui é o formato do cólon maior no abdômen do cavalo, porque isso você precisa saber. Quando você for auscultar um cavalo, você tem que saber qual que é o segmento que você está auscultando ali. Quando você for palpar um cavalo, você tem que saber qual que é o segmento que era para estar naquela região. E se está deslocado, qual que é o segmento que está deslocado? E aí na cirurgia, como que você vai reposicionar ele? Então isso você precisa saber. Quando você faz uma cirurgia de gestório de cachorro, por exemplo, no final você põe o intestino lá para dentro, reposiciona assim, pronto, resolvido. Do cavalo, cada segmento tem que estar na sua regiãozinha. Então você precisa saber disso, desde o exame até o tratamento. Como lembrar? Esse posicionamento com os dedos aqui ajuda. Então, ó, você pega aqui a mão direita, mão esquerda, põe elas desta forma. E isso aqui, ó, é o trajeto do cólon dentro do abdômen do cavalo. Espera só um pouquinho, dá um aviso ali, pá. Isso aqui, ó. Então, como que funciona? Mão direita, você pode até fingir que o dedão aqui é o seco, tá no meio, tá? Mas ó, do seco, o conteúdo passa para quem? Pro cólon ventral direito. Ele tá por baixo, tá do lado direito, cólon ventral direito. O cólon ventral direito ele vai indo cranialmente até chegar onde? Flexura external. É a curvinha que tá lá no externo, flexura external. Dele passa pro lado esquerdo, ainda ventral, cólon ventral esquerdo. Então ó, cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo. O ventral esquerdo ele vai indo para trás, vai indo caudalmente até onde? Flexura pélvica. A curvinha lá atrás, flexura pélvica. Da flexura pélvica, aquele que era ventral passa a ser dorsal, cólon dorsal esquerdo. Aí o cólon dorsal esquerdo ele vai indo cranialmente até chegar no diafragma, flexura diafragmática. Depois da flexura diafragmática ele passa para o lado direito, cólon ventral direito. Então, ó, é isso aqui. Isso ajuda você. Quando você para do lado de um cavalo, você faz isso aqui, ó, você vai imaginar o cólon lá dentro dele, ó. Cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito. Depois dele é o cólon transverso, já bem lá atrás, cólon transverso, cólon menor, reto e tchau. Ok? Lembrem-se muito bem disso. E quase tudo isso fica solto no abdômen do cavalo. Acredite se quiser. Por isso que é muito fácil ele ter um deslocamento. Por isso que é muito fácil ele ter, por exemplo, o encarceramento nefroesplênico, que é o que nós vamos explicar nesse vídeo. Mas ele fica solto. Todo esse cólon, esses metros de cólon no abdômen do cavalo, só está fixo aonde? Na base aqui, no começo do cólon ventral direito, ele está ligado no seco, cólon ventral direito.
E o cólon dorsal direito quando chega aqui próximo ao cólon transverso. Ali que ele tem pontos de fixação. Tudo isso aqui, ó, ventral, as flexuras external, diafragmática, flexura pélvica, todo o cólon do lado esquerdo, ele está solto. Tanto é que, na cirurgia de cólica, existe uma mesa para o cavalo e existe uma mesa para o cólon do cavalo. Tem duas mesas cirúrgicas. Porque ao acessar o abdômen do cavalo, o que você pode fazer? Você pega ali a flexura pélvica, você expõe ela e aí você tira o cólon inteiro para fora. Fica o cólon inteiro deitado ali, o ventral, o dorsal, esquerdo e direito, lá na pontinha flexura pélvica, deitado para fora do cavalo, porque ele é todo solto. Por isso ele pode se deslocar. Esse deslocamento causa dor, causa desconforto, então o animal é uma das causas de cólica. E ele pode também, às vezes, em alguma movimentação, ficar preso em algum lugar, que é o caso do encarceramento nefroesplênico. É uma afecção comum dentre as causas de cólica. E aí o que acontece? E é justamente isso que a nossa mestre, a professora Thalissa, ela vai mostrar para vocês ali como que acontece e como identifica essa alteração. Ok? Pessoal, estudando agora a aplicabilidade do conhecimento da anatomia do cólon em cavalos, vou dar um exemplo que ocorre no encarceramento nefroesplênico nos equinos, tá? Então, o encarceramento nefroesplênico é uma causa comum de cólica aguda, né? Onde o cólon esquerdo, ou seja, o dorsal e o ventral, que estão juntos, eles deslocam dorsalmente a ponto de chegar na região no espaço entre o rim esquerdo e o baço, né? Esse espaço tem o ligamento nefroesplênico, que eu vou mostrar mais adiante. O diagnóstico dessa causa de cólica nos equinos, ele se baseia no exame físico, clínico, tem várias metodologias de diagnóstico. Uma delas é a palpação, que eu vou mostrar um exemplo da palpação logo mais. E um dos exames complementares é o exame de imagem, que é a ultrassonografia abdominal. Dos tratamentos, existe tratamento cirúrgico e não cirúrgico, depende de como esse animal está, como está a clínica do animal, enfim, das condições que ele se apresenta, ok? Então, olhando nessa figura, a gente vê aqui o cólon ventral esquerdo, né, vindo da flexura external, ventral esquerdo, e aqui a flexura pélvica e o dorsal esquerdo. A diferença entre eles é que o ventral esquerdo, o ventral, na verdade, ele é saculado e o dorsal não é, né? Então, aqui tem o baço, isso aqui é o lado esquerdo do animal, para cá seria a região caudal, para cá a região cranial. Então, aqui o baço e medialmente ao baço, a gente não consegue ver nessa figura, tá? O rim esquerdo. Então, naquela figura não dava para ver, mas aqui dá para ver. Então, tem o baço aqui e medialmente a ele o rim esquerdo. Entre eles, um ligamento que se chama ligamento nefroesplênico. Então, aqui, um dos métodos diagnósticos seria a palpação retal. Então, se vocês olharem nesse videozinho, o veterinário, ele faz a palpação retal a fim de sentir, através do reto, as estruturas abdominais, né? Então, aí ele vai sentir, isso aí num animal normal, tá? Não tem nenhuma patologia. Ele vai sentir a flexura pélvica, tá sentindo o cólon dorsal. Ele consegue sentir mais um pouquinho. Vou cortar mais adiante. E ele consegue sentir a margem do baço e do rim esquerdo. E ali ele consegue averiguar se tem alguma estrutura nesse ligamento, que no nosso caso seria o cólon, tá? Então, ele consegue averiguar se tem alguma estrutura no ligamento. Então, quando a gente faz a imagem ultrassonográfica dessa região de nefroesplênico de um animal normal, rígido,
o acesso é o flanco esquerdo, né? Em torno do 16º ao 17º espaço intercostal, 15º, 17º também, espaço intercostal, dá para fazer esse acesso. E o que a gente está tentando avaliar é esse espaço entre baço e o rim esquerdo. Então, se a gente está vindo pela lateral, como nessa imagem, essa aqui é uma imagem do meu mestrado. Por essa imagem, a primeira estrutura que o ultrassom vai ler, né, é o baço e depois, em seguida, o rim esquerdo, né? Então, os dois, uma na sequência do outro. Na imagem do ultrassom, vai ser mais ou menos parecido com isso, né? Onde essa região aqui que eu circundei seria a textura, seria a imagem do baço, né? Então, pensando aqui que primeiro vem o baço, esse é o baço, depois o rim esquerdo, né? Entre eles não tem nada. Ai, não vejo ligamento. Não dá para ver, porque eles ficam bem juntos, tá? A gente só imagina que existe o ligamento lá, mas eles ficam bem juntos, não tem um espaço. Então, essa é a imagem que a gente tem que ver. Talvez alguns de vocês não tenham visto ainda a disciplina de ultrassom, então, por enquanto, de novo, vocês confiam em mim. E é questão também de um pouquinho de memória fotográfica, tá? Então, essa imagenzinha aqui, mais clara aqui em cima, seria pele e musculatura. Depois, o baço e, em seguida, medialmente ao baço, o rim esquerdo, certo? E o que é o encarceramento, então, nefroesplênico? O cólon sai da sua região anatômica habitual e ele se desloca dorsalmente de forma com que ele fica preso entre rim e baço, certo? Então, ele fica preso nessa região e não desce justamente porque tem o ligamento ali. Então, aqui nesse vídeo, nessa reprodução, o cólon, ele se desloca dorsalmente, né? Então, vamos ver. Ele se desloca dorsalmente em direção a esse espaço entre rim esquerdo e o baço, onde se encontra o ligamento nefroesplênico. Ele gira em torno do próprio eixo, de forma com que o cólon ventral se posiciona dorsalmente e o dorsal mais ventralmente. Pelo tamanho, ele fica um pouco preso nessa margem dorsal do baço. Pelo peso dele, ele obstrui um pouquinho a saída de sangue pela veia esplênica, e essa obstrução, geralmente parcial, faz com que o baço aumente de volume, se deslocando medial e ventralmente, certo? Então, é muito comum no ultrassom, além de ver que tem algo nesse espaço, tem algo entre o baço e o rim esquerdo, é comum ver esse baço aumentado e deslocado ventralmente. Tanto que os clínicos que estão fazendo avaliação clínica do animal, alguns fazem a abdominocentese, que é a retirada de líquido do abdômen para avaliação do líquido peritoneal. E muitas vezes vem sangue. Quer dizer que o líquido tem sangue? Não, é porque foi puncionado o baço, justamente porque ele se desloca, muitas vezes indo até para o antímero direito, tá? Então, uma segunda avaliação, uma segunda coisa que a gente pode avaliar também no ultrassom. Além de ter algo nesse espaço entre baço e rim esquerdo, que é o cólon, o baço vai estar aumentado e direcionado ao antímero direito. Outra coisa que pode acontecer secundariamente a isso é a compactação de cólon, né? Porque esse conteúdo fecal que está aqui no cólon não progride. O cólon, que tem a função de reabsorver líquido, continua reabsorvendo líquido
e não tem a progressão do conteúdo, então ele resseca. E aí, secundariamente, pode ter a compactação de cólon, certo? Então, na imagem do ultrassom, a gente vai ver aqui, nessa imagem, por exemplo, dorsalmente, tem esse conteúdo gasoso. Isso aqui são passos a mais, né, na imagem do ultrassom. Mas tem um conteúdo gasoso aqui que faz até uma reverberação, que vem dessa margem dorsal do baço. E depois o baço, cadê o rim? Eu não vejo o rim, certo? Então, uma imagem normal seria ver baço e o rim esquerdo, né? Nessa imagem eu vejo isso aqui é conteúdo do cólon, então de novo tenham isso como uma confiança em mim, porque é um progresso, teria que ter algumas aulas de ultrassom, inclusive práticas, para a gente entender um pouquinho a imagem. Só que o que acontece? Eu, de forma alguma, vou encontrar o rim esquerdo no ultrassom, né? Essa é a principal dica. Você procura. Lógico, tem que saber procurar, onde procurar e avaliar a imagem ultrassonográfica, mas no lugar do rim vai ter o cólon aqui. E o cólon, ele tem um conteúdo mais denso, né, sólido, principalmente se tem a compactação já secundária ao problema. E o cólon tem muito gás, né, principalmente de cavalo. Tem muito gás. O gás e um conteúdo sólido, os dois fazem artefatos no ultrassom que impedem ver as imagens que estão posteriores a essas superfícies. Então, a gente não vai encontrar o rim, tá? Então, a sacada no ultrassom, a gente não encontra, né, o rim esquerdo, justamente porque entre o baço e o rim vai ter o cólon, e o cólon faz artefato suficiente para não conseguir encontrar o rim esquerdo. Além disso, o baço vai estar aumentado, muito provavelmente até para o antímero direito, tá bom? Então, essa é uma avaliação clínica dessa região e espero que isso ajude vocês a lembrar um pouquinho da flexura pélvica, do que é colo ventral, dorsal e a aplicação clínica, né, da gente saber das nôminas e da anatomia dessa região nos cavalos. Ai, não se esqueçam, até amanhã para quem quiser ver as aulas da Semana da Anatomia Aplicada, elas ainda estão disponíveis, teve gente que demorou para conseguir acessar, pediu, então nós prorrogamos até amanhã e vão até quarta as inscrições para o curso Anatomia Aplicada da Base à Excelência. É um curso online, conosco, seguindo todos os princípios e metodologias da anatomia aplicada, para que os alunos consigam ter uma base melhor, consigam linkar mais as disciplinas dentro do curso, aplicar mais o seu raciocínio. Então, caso tenha interesse, é até quarta-feira. Quarta-feira fecha as inscrições, a gente fecha a nossa turma e aí vamos pegar essa turma e fazer esse curso junto com eles. Ok? Se quiser, fique atento à nossa página e corra, porque as vagas são limitadas. É até quarta, se ainda tiver vaga. Como a gente quer cuidar dessa turma bem de perto, as vagas são bem limitadas. Ok? Falou, valeu, aquele abraço!